Saúde Agora, com Rafaela Dias. Bom dia e sejam bem-vindos a mais um Saúde Agora, onde informação transforma. Agora um tema que eu sei que você aí de casa vai se identificar. Quando você vai ao banheiro, você vai sozinho ou leva o celular. E o intestino ficou preso? Se automedica? Parece inofensivo, mas pode trazer riscos gravíssimos para a sua saúde. Dr. Matheus, seja bem-vindo. Explica pra gente aí esse hábito que eu tenho certeza que todo mundo se identificou. Muito obrigado pelo convite, pela presença aqui. Esses hábitos são hábitos muito frequentes no dia a dia, né? Antigamente a gente tinha livros, jornais, que eram os companheiros do banheiro. Hoje tem o celular, que por algum motivo prende muito mais as pessoas no vaso do que deveriam. Com certeza. Então, às vezes a pessoa passa 30, 40 minutos, até mais de horas sentado no vaso. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque a posição sentada no vaso favorece que a gravidade puxe e aumente a pressão nos vasos sanguíneos da pelve e, consequentemente, aumente o volume das hemorroidas. Isso, sendo feito repetidas e repetidas vezes, vai fazendo com que as hemorroidas cresçam e comecem a dar problemas. Ou seja, elas começam a sair para fora, começam a eventualmente sangrar e, consequentemente, incomodar. Elas deixam de ser hemorroidas normais, que são estruturas presentes no corpo de todos nós, para se tornarem hemorroidas doentes, que são as hemorroidas que levam os pacientes para o consultório. Olha só. Outro problema também que pode acontecer são fissuras anais pela posição de pernas um pouco abertas e, eventualmente, um esforço maior. E o fato da pessoa ficar muito tempo no vaso acaba estando ligado direta ou indiretamente com outro problema sério, que é o uso de laxantes, ou que são vendidos sem receita em farmácias, e que por isso tem aquele pensamento, não precisa nem de receita, então é seguro. Posso tomar. Ou de chás naturais, que não é nem remédio, então deve fazer bem, né? Mas o perigo desses dois tipos de laxante, os mais comuns, que são substâncias irritativas, como chás naturais, e muitos dos laxantes em comprimido vendidos em farmácia, é que eles atuam por forma de um mecanismo irritativo, ou seja, eles causam irritação no intestino e, com o uso muito prolongado, eles podem causar uma certa desnervação e um vício no intestino, ou seja, o intestino vai ficando cada vez mais preso e não responsivo aos laxantes. Então a dose precisa aumentar até que esse se torne um problema que poderia ser resolvido de forma muito mais simples, vira uma bola de neve que é mais difícil de resolver lá na frente. Então, finalizando, e uma mensagem para todo mundo, manter o intestino saudável, na imensa maioria das vezes, é fazer o arroz com feijão bem feito. Ou seja, uma alimentação rica em fibras, e o feijão, inclusive, tem bastante fibra, é um ótimo alimento. Uma alimentação rica em fibras, com muitos legumes, frutas, verduras e principalmente folhas verdes, e folhas verdes mais escuras têm mais fibras do que as verdes claras. Uma hidratação adequada, porque as fibras precisam de água para funcionarem bem. Não ficar sedentário, ou seja, movimentar-se, fazer atividade física regular e mesmo fora do período de atividade física, procurar levantar, dar uma volta, ir no bebedouro, conversar um pouco nos intervalos do trabalho, que inclusive aumenta a produtividade também, e evitar a automedicação, especialmente se for um uso muito prolongado de automedicação. Quando isso não funciona, se tudo isso está bem, ou em casos de sinais de alarme, como sangramento, ou uma alteração muito intensa do funcionamento do intestino, ou seja, o intestino prendeu demais, aí a consulta é essencial e não deve ser adiada. Excelente, muito obrigada, tá, por todas as informações e pela presença aqui. E você que está nos assistindo e se identificou, tem mais dúvidas, o @ do Dr. Matheus está disponível aqui para vocês. E até a próxima. Muito obrigado pelo convite.